Olá, bonita e bonita, tudo bem? Está no segundo ano do ensino médio, vai fazer o PSC1, não é mesmo? Então, conforme vocês votaram lá na enquete, vamos reunir aí teoria com questões e fazer essa revisão. Deixei aqui na descrição o próprio simulado em si com as questões. Você pode baixar, imprimir, resolver e depois conferir o gabarito ou já fazer aqui junto comigo. Então, bora lá! Nosso primeiro texto, vamos ler alguns trechinhos para a primeira questão da interpretação. Parte, olha aí, da obra literária obrigatória de vocês. Lembrem que no PSC há essa conversa entre as disciplinas. Então, vocês podem ter um trecho da obra literária também na prova de língua portuguesa ou um outro gênero textual que trabalhe o mesmo tema e fazer essa conversa. Preparei a refeição matinal, cada filho prefere uma coisa. A Vera mingau de farinha de trigo torrada, o João José café puro, o José Carlos leite branco e eu mingau de aveia. Já que não posso dar aos meus filhos uma casa decente para residir, procuro lhes dar uma refeição condigna. Terminaram a refeição, lavei os utensílios, depois fui lavar roupas. Eu não tenho homem em casa, é só eu e meus filhos. Mas eu não pretendo relaxar. O meu sonho era andar bem limpinho, usar roupas de alto preço, residir numa casa confortável, mas não é possível. E segue, como vocês podem perceber, o texto em primeira pessoa. Temos aí um trecho de Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada. O título do texto já traz para vocês percepções do gênero textual. Então, a partir das informações lidas, podemos reconhecer esse texto como uma análise, um comparativo, um relato, uma narrativa poética ou um resumo? Bonitos, é um diário, então um relato no qual o narrador apresenta situações do seu cotidiano e, neste caso, evidenciando as dificuldades que enfrenta no dia a dia, de dentista. Assinale a alternativa em que há uso correto da regência verbal. Tá? Um dos conteúdos do edital de vocês aí é a partir dos textos. Provavelmente vocês terão essas frases como assertiva 1, 2, 3, 4 e 5 retiradas do texto e aí conferir quantas são corretas ou quantas são incorretas. Aqui queremos achar a correta, então vamos lá. Cada filho prefere uma coisa. O verbo preferir, ele é VTDI e exige a preposição a. Então, a frase não foi completada, não está com a sua regência completa, não é considerada correta. Fui no rio lavar. Quem vai, vai a algum lugar. Então, fui ao rio. Visam apenas viver em paz. Viver em paz é o desejo, né? Não querem só olhar isso. Então, visam apenas a viver em paz. Faltou a nossa preposição do visar como VTI. Tem hora que revolto-me. Aqui a questão ficou para vocês em relação à nossa colocação pronominal. Tem hora que me revolto. Então, não deixa de ter um problema de regência porque o pronome não foi colocado no lugar correto. Então, o que nós vamos ter? O desgosto que tenho é residir em favela. Quem reside, reside em algum lugar. Letra B de Brasileirão. O trecho lido é marcado com expressões ora da variante formal, ora da informal. Assinale a frase que respeita a norma culta da língua portuguesa. Na questão que apareceu na prova de vocês, lembrem muito sobre a questão das variantes e os gêneros textuais. O que eu mais utilizo com formalidade e quais gêneros eu posso usar em informalidade. Aqui temos um diário, então há a possibilidade de passar as duas formas. Preparei a refeição matinal. A princípio, não temos nenhum problema aqui. Preparei algo. Já habituei-me a andar suja. Já me habituei a andar suja. Fui no rio. Já falamos dessa frase. Fui ao rio. Ela e o esposo tratam-se com educação. Educação. Tem hora que revoltam-me. Tem hora que me revolto. Então, quando fala usando a norma culta da língua portuguesa, é porque as questões de colocação, ortografia, acentuação, regência, concordância estão todas utilizadas de forma correta. Então, letra A de azul. No trecho, eu dormi e tive um sonho maravilhoso. Sonhei que era um anjo. Meu vestido era amplo, mangas longas cor-de-rosa. No livro, observa-se que existe.
Vejam, né, que temos dormir, temos vestido e vamos acompanhando a narrativa. Existe modalidade oral presente nas mídias atuais e presença de imagens metafóricas, tá? Não é relacionado a mídias. A forma arcaica do uso da língua portuguesa, também não temos isso. A compreensão do uso das variedades linguísticas sobre a forma de falar reproduzida na escrita. Por isso essas pequenas trocas entre o o e o u, entre o e e o i, que acontece muito na oralidade, foram passadas para a escrita do texto. A língua portuguesa é um sistema que não admite nenhum tipo de variação? Não, por isso que nós temos as variações. Então, letra C de caprichoso. Temos aqui uma charge, rede social, ali anotado. Temos uma família dividindo uma rede no sentido denotativo. E o pai, né, provavelmente, pelas imagens, diz o seguinte: rede social aqui em casa é outra coisa. Ou seja, tem a rede social nas tecnologias e tem a rede social de conviver com as pessoas. E ainda na casa dele, além de conviver e conversar, é dividir a mesma rede que estão deitados. Então, olha só, o efeito de sentido da charge é provocado pela combinação de informações visuais e recursos linguísticos, ou seja, vocês têm linguagem verbal e não verbal. No contexto da ilustração, a frase proferida recorre a... Bonitos, vamos lá. Personificação aqui não temos, porque são pessoas e é a fala da própria pessoa. Lembra que personificar é dar ação a seres inanimados. Antonímia também não, porque seriam antônimos. Homonímia tem, né? Porque é a rede social. Só que é uma homonímia perfeita, porque é a mesma palavra, mesmo som, significados diferentes. Então, eu também posso chamar isso de polissemia. Aí, entre as duas alternativas, qual é a diferença? Está dizendo que a homonímia foi usada para opor, a partir do advérbio de lugar, o espaço da população pobre e o espaço da população rica. Não tem nenhuma comparação sobre isso, nem oposição. Também não há ironia para dar um novo significado. É apenas mostrando as multiplicidades de significado. Por isso, a resposta é a letra A, polissemia, ou seja, os múltiplos sentidos da expressão rede social, certo? Um tema em quarto de despejo é encontrado também no poema O Bicho, de Manuel Bandeira. Vi ontem um bicho na imundície do pátio, catando comida entre os detritos. Quando achava alguma coisa, não examinava nem cheirava, engolia com voracidade. O bicho não era um cão, não era um gato, não era um rato. O bicho, meu Deus, era um homem. Assinale a alternativa que identifica esse tema recorrente nas duas obras, Quarto de Despejo e o poema do Manuel Bandeira. A revolta e a indignação daqueles que sofrem a miséria e a marginalização social? Não, tá? O problema da fome, que avilta a dignidade humana, no próprio trecho que nós já lemos lá na primeira questão, vai trazer essa questão de precisar ir no lixo buscar comida. E aqui no poema a mesma coisa. Então, letra B. A aceitação da pobreza? Não. Tanto que no livro ela busca fazer alguma coisa para sair daquilo ali. A esperança como forma de enfrentar o sofrimento, e isso infelizmente não temos nos dois textos. Ao longo do texto do Quarto de Despejo vai aparecer, né, do romance todo em si, mas naquele trecho não e aqui também não. O ato de escrever funciona como modo de driblar a fome. Aqui no poema não temos isso, então letra B. 15 de junho, fui comprar carne, pão e sabão. Parei na banca de jornais. Li que uma senhora e 3 filhos havia suicidado por encontrar dificuldade de viver. A mulher que suicidou-se não tinha alma de favelado, que quando tem fome, recorre ao lixo, cata verduras nas feiras, pede esmola e assim vão vivendo. Pobre mulher. E assim segue o texto sobre esse trecho de catar comida para matar a fome. E aqui temos uma charge, né, que era o nosso texto 1, eu só troquei a ordem aqui no slide por uma questão de organização. Temos o homem aqui, né, catando lixo, e a mulher diz o seguinte: querido, fique atento às novas regras de rotulagem de alimentos definidas pela Anvisa. Então, a crítica de estar procurando aí a alimentação deveria ter alimento e não se preocupar com isso, com a rotulagem.
A charge mantém uma relação temática com o texto, sendo a informação comum a ambos o fato das pessoas abandonarem a família quando surgem dificuldade? Não. Encontrarem no lixo uma forma de sobrevivência? Darem pouca importância aos problemas alimentares? Não. Ignorarem os apelos das crianças? Não. Tanto que ela diz, se não tenho o que comprar, vou catar a verdura na feira. Recorrerem a serviços públicos? Não aparece isso. Então, de fato, B de Brasileirão. No trecho, a mulher que suicidou-se não tinha alma de favelado, que quando tem fome recorre ao lixo. Quer saber das orações? Então vamos lá. A mulher que suicidou-se não tinha alma de favelado. Então aqui nós temos uma oração principal. A qual suicidou-se, tá? Eu estou restringindo. Então oração subordinada adjetiva restritiva. Temos aqui pronome relativo e restringe a uma mulher específica. Que, quando tem fome, recorre ao lixo. Então, vou separar aqui. Quando tem fome, tá? É uma circunstância. Então, ela é adverbial e indica tempo. Que recorre ao lixo. A qual recorre ao lixo, tá? Então, aqui eu também tenho outra informação sobre a ideia da alma de favelado, né? Quem tem alma de favelado recorre ao lixo. Então, também é uma oração subordinada adjetiva, só que aqui agora é uma explicação para quem tem alma de favelado. Então, explicativo. Então, tem uma substantiva? Não. Duas adjetivas restritivas? Não. Uma adjetiva restritiva, uma adjetiva explicativa e aqui, ó, temporal. C de campeão. E aqui teríamos duas adverbiais? Não. Bonitos. Adjunta adverbial oracional é a mesma coisa que oração subordinada adverbial. Temos aqui o trecho de uma música da atualidade. Só peço a Deus muita saúde e que Ele continue aí nos abençoando, para que a gente consiga comprar um né, o leitinho dos meninos e os mods da mulher. O resto é só fé. Lavei meu rosto nas águas sagradas da pia, eu já estou pronto para matar meu leão do dia. Deus abençoe nós e a nossa correria. E o texto 2, a publicidade em algum supermercado, alguém tirou foto, colocou na rede social e escreveu assim: quem fez isso precisa de aumento. Ele organizou, né, a frente ali, deu uma prateleira e colocou a placa. Tá aqui o mé, o leitinho das crianças e o mods da mulher. Olha a intertextualidade com a música. A partir dos trechos da canção Só Fé. E aqui, esqueçam esse texto 3, tá? E da imagem, observe o uso da linguagem e assinale a alternativa que explica de maneira correta a presença de variação linguística no texto. A canção utiliza exclusivamente a norma padrão? Não. O uso da linguagem na canção reflete um português formal e culto? Não. A escolha de palavras e expressões no texto revela uma variação linguística arcaica? Não. A canção apresenta marcas de variação linguística popular, evidenciando o uso de formas informais e regionais da língua falada. Correto, bonitos. A linguagem usada na canção sugere uma variação elitizada? Não. D de dentista. E para fechar, vamos lá à modalização, algo que aparece bastante aí para o PSC1. Lembre, modalização significa opinião. E eu posso ter isso a partir de verbos, modais, de advérbios ou de adjetivos. Aqui está pedindo específico, assinale a alternativa que a frase mostra certo grau de incerteza. Então, além da modalização, já tem um sentido, uma opinião. O incêndio foi causado por algum tipo de fagulha. Apenas uma informação. Sem dúvida, o futebol está perdendo charme. Sem dúvida é modalizador, mas aqui é uma certeza, não incerteza. As crianças, segundo consta, jogam demais no celular. Segundo consta, alguém aí falou, leram em algum lugar, mas eu não tenho certeza. Encontram-se muitos turistas em Paris no verão. Outro fato. Então, o que dá a ideia da incerteza aqui, bonitos? Letra C de campeão, tá bom? E aí fechamos uma breve revisão dos conteúdos do edital, os principais que podem aparecer na prova de domingo. E claro, vocês já cumpriram o papel de vocês de estudo, de revisão. Agora é respirar fundo, né? Cuidem o que precisa ser levado, o horário, o local de prova e arrasem no domingo.
Claro, já compartilhe esse vídeo com quem está estudando com vocês e ativa o sininho para conseguir continuar recebendo aí os meus conteúdos. Beijo para vocês, boa prova!